Olá a todos, muito bom dia. Bom estarmos aqui mais uma vez para esse nosso tempo precioso de conversa, de aprendizado da Palavra de Deus. E hoje com um tema muito interessante, eu quero falar com vocês sobre a grande mentira do diabo para esta geração de cristãos. A grande mentira que o diabo tem contado para esta geração de cristãos, para muitas outras gerações também, mas realmente essa mentira, essa geração atual de cristãos tem acreditado nela, infelizmente. Então é sobre isso que eu quero falar, esse alerta que eu quero fazer a cada um de nós, né, com relação a essa grande mentira que o diabo, o inimigo das nossas almas, o inimigo deste mundo, tem contado aos cristãos e muitos têm acreditado, infelizmente. E para a gente entender que mentira é essa, eu quero te convidar a gente fazer um exercício mental, né? Voltarmos na história 2000 anos atrás, né? Imaginarmos que nós somos judeus, somos do povo, da descendência de Cristo, e que você vive lá por volta aí de 60, de 70, 80 depois de Cristo. Jesus já havia morrido e você vive lá, por aquela região. Você é um judeu e você sabe das promessas com relação ao Messias. Você sabe que os profetas de Israel anunciaram, falaram que Deus um dia enviaria um libertador, um Messias. Então você alimenta essa esperança no seu coração e de forma muito forte de que um dia Deus enviará um libertador para Israel. Alguém que iria tirar Israel de todo o jugo, de todos os momentos tão difíceis que eles passaram, de escravidão, de exílios. E você carrega no seu coração esse anseio pelo Messias. Você, como um judeu, você busca cumprir toda a lei, né? Os sacrifícios, a guarda do sábado, você vê os alimentos, observa os tipos de alimentos que você come com muito cuidado, caminha dentro das orientações da lei. Sua família, né? Vocês comemoram, como todo bom judeu, né? Todas as festas judaicas, a festa da Páscoa, que é quando Deus tira o povo com mão forte do Egito, o Pentecostes, né, que é com relação à Torá, onde Deus entrega a lei para o seu povo, algo tão precioso. Os tabernáculos, né, a festa dos tabernáculos, por causa daqueles anos, de 40 anos no deserto, vivendo em tendas. Vocês comemoram esse tempo, Yom Kippur, festa do Purim e tantas outras que o povo de Israel comemora. Você vive nessa cultura. Eu quero que você se imagine que você está imerso nessa cultura 2000 anos atrás e que, acima de tudo, você aguarda esse Messias, esse que chamado do ungido de Deus. Você está lá vivendo sua vida, tendo seu trabalho, cuidando da sua família, vivendo a sua vida de devoção para com Deus. E alguns homens, algumas pessoas, você começa a conversar, começam a fazer alegações, né? Você fica sabendo de histórias de homens que alegaram ser o Messias. Assim como nós temos registrado no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 34 ou 39, se você for ler esse trecho depois,
você vai ver muito interessante, é um discurso de Gamaliel. E ele está falando basicamente que se Jesus de fato for o Messias, for alguém relevante mesmo, isso vai ser impossível de abafar. Mas se ele for qualquer um outro falso, mestre, falso Messias, o seu nome desaparecerá. É bem interessante, ele nesse discurso ele vai citar homens que se levantaram, ele vai falar, olha, Teudas se levantou dizendo que era o Messias, mas foi morto. E o que aconteceu com os seus seguidores, com todo mundo que estava seguindo Teudas com seus ensinos? Foram dispersos. Ele vai citar outro, Judas, o Galileu, foi morto também. E o que aconteceu com todos os seus discípulos, todos que seguiam este homem? Naturalmente, foram dispersos. Então você ouve falar destes homens que se diziam o Messias, mas quando foram mortos, seus discípulos se dissipam. Mas você escuta daí, no seu dia a dia, alguém começa a falar a respeito desse Jesus, que também viveu, que também alegou ser o Messias. Mas os líderes religiosos, os homens respeitados, que ensinam a lei para o povo, vão dizer, esse era só mais um impostor. Esse homem, ele falava contra o próprio templo, nosso templo sagrado, onde nós levamos as nossas ofertas. Ele falava até mesmo contra a lei, ele ensinava mentiras. Você ouve isso e a princípio também descarta o nome de Jesus. Só que com o tempo começam a aparecer muitos e muitos seguidores desse Jesus. Homens que ainda persistiam em dizer que eram seguidores de Cristo, apesar deste Cristo também ter sido morto, assim como Teudas, assim como Judas, assim como outros nomes que se levantaram. Jesus também tinha sido morto, porém os seus discípulos não se dissipam. E você começa a ficar curioso, por que os discípulos deste homem não se dissiparam? E começa a prestar mais atenção nessas histórias, no que esses homens estão dizendo, e você começa a entender que eles estão dizendo que Jesus foi diferente, porque Jesus foi morto sim, mas ressuscitou. Mais de 500 pessoas alegam terem visto esse homem ressurreto. E não por 2 dias, durante aproximadamente 40 dias, Jesus esteve ressurreto entre seus discípulos, comeu, bebeu com eles. E ainda ao final desses dias, as pessoas, seus discípulos, o viram subindo aos céus. E o incrível é que essas pessoas que estão falando essas coisas a respeito de Jesus, alegando essa ressurreição, elas estão dispostas a morrer por essa mensagem. Elas não estão enriquecendo porque estão falando ou inventando uma história mirabolante de que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles não estão ganhando status, ficando ricas entre o seu povo. Não, eles estão sendo mortos, de forma muitas vezes cruel pelos líderes romanos, mas estão dispostas a morrer por essa verdade. São presos, são torturados e avisados, não falem mais sobre esse Messias, sobre esse Cristo, mas eles saem da prisão e continuam anunciando, porque eles dizem que importa obedecer a Deus do que aos homens, de tão convictos que eles estão de que este homem, esse Cristo, esse Jesus ressuscitou. E outro grande detalhe, estes homens não só falam, mas sinais, milagres acompanham sua mensagem. Cegos veem,
paralíticos andam. Eles fazem maravilhas, esses homens, no nome de Jesus, esses apóstolos que caminharam com Jesus e que transmitem agora a mensagem de Cristo. Então, fazendo esse exercício, você lá, vivendo naquela cultura, um judeu, e agora você tem duas mensagens diante de você. Você tem duas mensagens bem distintas, duas informações bem diferentes. Numa delas, que esse Jesus, que se dizia Messias, era apenas mais um maluco que havia se levantado, como tantos outros que você já ouviu, mais um agitador, mais um impostor, querendo usurpar essa posição de Messias. No outro lado, você tem a informação de que esse homem não era como os outros. Ele realizou milagres, ele trazia uma palavra de autoridade, ele alegava ser o Filho de Deus e as pessoas o viram ressurreto. As pessoas caminharam com ele, comeram, beberam com ele. As testemunhas, pessoas que o viram subir aos céus. E esse Jesus, você sabe que ele é no mínimo diferente, porque diferente dos outros, os seus seguidores não se dispersaram. E você, como a gente disse, sendo judeu, você sabe tudo. Os judeus sempre foram estudiosos das suas escrituras, você sabe sobre a aliança de Deus com seu povo, né? Aliança, informações, ensinos passados de geração a geração, ensinados a cada um dos seus filhos. Mas você começa a escutar que esse Jesus, ele deixou uma nova aliança em seu nome. Você está muito consciente de que Deus tem uma aliança com o povo de Israel. Mas esses homens dizem, Deus deixou, Jesus, deixou esse Messias, esse dito Messias, deixou uma nova aliança que seus apóstolos escreveram sobre isso. Tem alguns apóstolos que falaram agora sobre a vida de Jesus, eles escreveram o que Jesus fez durante seu ministério, escreveram o seu ensino. Começam a dizer para você, parece que tem um homem chamado, um dos discípulos chamado Mateus, que ele escreveu um sermão inteiro, um sermão que ficou muito famoso de Jesus, chamado o Sermão da Montanha. Você começa a ouvir sobre essas coisas e eles relataram os seus milagres. E olha, nós temos uma cópia do que esse Mateus escreveu. Um detalhe aqui na nossa história que nós estamos imaginando, nós somos judeus, mas nós fomos dispersos, na destruição que houve de Israel no ano 70 depois de Cristo. O templo foi completamente destruído, uma destruição prevista por esse homem, inclusive, por Jesus. Ele olha para Israel e prevê que Israel seria cercada e destruída de uma forma tal que não sobraria pedra sobre pedra. Até isso, as pessoas dizem, esse homem acertou, ele profetizou e se cumpriu exatamente assim. E por causa dessa dispersão, dessa destruição, você está vivendo em Roma. Você saiu de Israel e foi com sua família viver em Roma. E os seguidores que agora você está tendo contato, você está encontrando esses seguidores desse Jesus, dizem, olha, nós vamos nos reunir. E um ancião, o líder ali do nosso grupo, ele vai ler para nós, além disso, uma carta que chegou para nós do apóstolo Paulo, aqui na nossa igreja. Chegou aqui para nós uma carta do apóstolo Paulo. E nessa carta, o apóstolo Paulo explica para nós tudo
sobre essa nova aliança. Veja só, diante desse quadro, se imagina nessa posição, né? Você sabe tudo, já ouviu falar sobre a aliança que Deus tem com o seu povo de Israel. Mas escuta dizer que esse Cristo deixou, através dos seus apóstolos, ensinos, explicações sobre uma nova aliança, sobre algo novo que Deus tem para seu povo. E essa é a minha pergunta para você: qual seria a atitude mais lógica que você teria nessa situação? Diante desse convite dessa pessoa dizendo: ei, vamos lá, vamos nos reunir juntos e vamos ver ouvir, né? O que está escrito desses documentos nessa carta do apóstolo Mateus, nessa carta do apóstolo Paulo. Vamos ouvir o que está escrito, que esse Jesus anunciou essa mensagem. Com certeza, eu acredito que a sua resposta é: ora, a lógica é isso. Eu não vou rejeitar esse convite. Eu vou me sentir curioso diante de saber, será que este homem era um impostor ou será que ele de fato era o Messias? Diante dessa questão, a resposta mais lógica minha e sua é: claro que eu vou. Claro que eu vou nessa reunião, eu quero conhecer esses escritos. Eu quero ouvir o que essa mensagem tem a me dizer. Eu quero entender essa mensagem de salvação, ouvir, aprender sobre esses evangelhos escritos pelos apóstolos, todas as cartas. Já ouvi dizer que Pedro escreveu cartas, que João também escreveu. E por certo, querido, o conhecer essas cartas, o ouvir o conteúdo dessas cartas escritas pelos apóstolos, vai se tornar a grande prioridade da sua vida. Vai ser o que você vai buscar de todo o seu coração diante desse quadro, até porque você precisa saber, naquele contexto, se vale a pena morrer por essa mensagem. Se vale a pena morrer por esse Cristo, porque os seus irmãos, os seus amigos judeus, aqueles que confessam que esse Jesus é o Messias e são descobertos pelas autoridades e não negam esse Messias e se negam a adorar os deuses de Roma, estão sendo mortos. E você precisa saber, ora, eu preciso conhecer se este homem de fato é o Messias, se vale a pena eu morrer por ele. Então se torna uma prioridade sua conhecer. Você jamais iria morrer por alguém que você não conhece, que você não recebeu de fato como o Messias de Israel. Não faria sentido para você. Então, diante disso, eu quero só fazer mais uma pergunta antes da gente responder o título aqui da nossa mensagem, né? Qual a grande mentira do diabo para essa geração de cristãos? Mais uma pergunta que eu quero te fazer antes disso. O que essa geração de cristãos, né, lá do primeiro século, desse primeiro, do segundo, do terceiro século, o que eles estavam fazendo quando eles se reuniam para ler os evangelhos deixados pelos apóstolos, os evangelhos que hoje nós conhecemos como o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros evangelhos do Novo Testamento. Quando eles se reuniam para ouvir as cartas do apóstolo Paulo, carta aos Romanos, que nós citamos aqui, quando eles se reuniam para ouvir a carta do apóstolo Pedro, a carta do apóstolo João, o que eles estavam fazendo quando eles se reuniam para aprender sobre essas cartas, para ouvir sobre essas cartas, para conversarem sobre isso? Enquanto eles estavam juntamente, né, todos reunidos, buscando
entender esse novo movimento de Deus na história do povo de Israel. Quando eles estavam agora sendo surpreendidos por esse novo movimento onde os apóstolos estavam explicando nas suas cartas, né? Hoje nós sabemos, na carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 2, ele começa a falar que agora, em Cristo Jesus, judeus e gentios são feitos um só povo. Agora, judeus que sempre se viam tão separadamente como um povo exclusivo e único de Deus, os apóstolos estão dizendo que Jesus ensinou que agora Jesus é uma pedra angular, que desses dois povos faz um só povo. Eles estão descobrindo coisas incríveis, estão lendo essas cartas, recebendo essas revelações. E enquanto eles estão ali reunidos nesses pequenos grupos, o que eles estão fazendo? Como se chama isso que essas pessoas simples estão fazendo e vivendo? O nome disso tem duas palavrinhas, theos, no grego, que significa Deus, mais a palavra logos, que significa estudo. Eles estão estudando as coisas de Deus. Eles estão estudando o movimento de Deus na história. Essas duas palavras juntas, theos mais logos, se chamam teologia. Essa palavra que muitas vezes nós ouvimos e pensamos, isso é complicado. E o nosso coração já se fecha. Teologia. Mas essas pessoas, querido, estavam fazendo teologia, estudando as coisas de Deus, compreendendo esse novo movimento de Deus na história do seu povo. Essa nova aliança. E aí você tem o pescador Pedro, o pescador João, homens simples, escrevendo para pessoas simples. Eu quero repetir essa parte. Pescadores, homens simples, escrevendo para pessoas simples do povo. Todos fazendo teologia, estudando as coisas de Deus. E é aqui que nós chegamos na resposta, desse nosso tema da mensagem. Qual é a grande mentira que o diabo tem contado para esta geração de cristãos? Que a teologia não é para todo cristão. Que a teologia é só para o pastor, é só para o missionário, é só para aquele que vai viver de forma integral na obra. Não, a teologia não é para nós. E essa é a grande mensagem, é a grande mentira que o diabo contou para essa geração. E infelizmente, toda uma geração tem acreditado nessa mentira do diabo, de que teologia não é para nós, não é para o cristão. E nós acreditamos, sendo que teologia sempre foi para cada um de nós, para cada cristão. Veja o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 11, no versículo 25 a 26. Olha o que o texto diz. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos simples. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Olha só que incrível, Jesus está falando aqui da revelação que ele veio trazer, da mensagem de salvação, do reino de Deus que estava chegado, que era chegado o reino de Deus, de que ele era o Messias. E Jesus está dizendo: Senhor, tu escondeste essas coisas dos homens sábios, daqueles que se dizem os grandes eruditos, mas tu revelastes aos simples. Esse contexto que Jesus está falando essa palavra, ele está justamente denunciando aqui em Mateus 11 aqueles que
não se arrependeram. A mensagem é anunciada naquelas regiões. Jesus realiza grandes sinais, maravilhas, grandes curas. E ele vai denunciar dizendo: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, ai de você, Cafarnaum, onde Jesus passou a maior parte de seus dias. Porque a grande maioria das pessoas naqueles lugares, mesmo vendo estas coisas, esses sinais, mesmo ouvindo essa mensagem, não receberam o Cristo. Mas Jesus vai afirmar que ele revelou, que o Pai quis revelar isso às pessoas simples. Enquanto os grandes eruditos da época, os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, na sua maioria o rejeitam, os pescadores simples, as pessoas simples do povo, alguns deles recebem essa mensagem. E diante disso, muitas vezes nós então dizemos que não lemos a Bíblia, não buscamos estudar porque ela é muito difícil de entender. Afinal de contas, eu olho para a Bíblia, eu vejo textos complexos e é difícil, é difícil entender a Bíblia. E também outra coisa que dizemos, que usamos como desculpa, afinal de contas também são tantas opiniões sobre ela. Cada pessoa tem um conceito, uma concepção sobre as Escrituras, são tantas formas de vê-la, de interpretá-la. E nós olhamos então a Bíblia e dizemos: não, isso não é para mim. E quando nós fazemos isso, querido, quando nós temos essa postura com relação à Bíblia, com relação às Escrituras Sagradas, nós estamos duvidando, mesmo que você não perceba, mesmo que isso seja de forma inconsciente, mas você está duvidando da atuação do Espírito Santo na sua vida, na nossa vida. Porque se você é um cristão, o Espírito Santo habita em você. E você precisa crer nessa informação, você precisa acreditar nisso. Isso não é só uma expressão, uma força de expressão, mas o Espírito Santo habita em você. Não, se você é um cristão, assim, tão certo quanto o fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos e aquelas pessoas, mais de 500 pessoas o viram durante 40 dias e o viram subindo aos céus, tão certo quanto a informação de que Cristo ressuscitou e de que pessoas morreram por causa dessa informação, por saberem que viram o Cristo ressurreto, tão certo quanto isso no cristianismo, é certa a informação de que o Espírito Santo habita em você. Quando você lê lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, se você não tem isso marcado na sua Bíblia, grifado, grife, abra sua Bíblia e marque Efésios capítulo 1, versículo 13 e creia nisso. Olha o que diz o texto: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. É como um carimbo, uma marca que não sai mais quando você ouve e crê de forma genuína em Cristo, não aquela que nós já falamos muitas vezes aqui nos vídeos, não aquela crendice, aquele acreditar que não traz transformação, mas aquele acreditar verdadeiro de quem entendeu quem Cristo é, recebe Cristo como Senhor e você está disposto a mudar suas atitudes e recebê-lo como Senhor da sua vida. Quando você recebe essa fé genuína, você é selado com o Espírito Santo, com essa promessa tão preciosa. E isso é o grande fator, querido, que diferencia você de qualquer intelectual ou de tantos hereges que nós podemos ver na mídia hoje, né? Porque veja o que a Bíblia vai dizer desses que distorcem as Escrituras. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, outro texto maravilhoso. Ele vai dizer assim, olha: o Deus dessa era, que é o diabo,
que é o inimigo, ele cegou o entendimento dos descrentes. Olha só isso. Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você consegue perceber a diferença entre um cristão verdadeiro e um descrente? O cristão verdadeiro, que nós acabamos de ver aqui, tem o Espírito Santo no seu coração. Já o descrente, ele está cegado. O seu entendimento está cegado pelo Deus dessa era, pelo diabo. Então, num lado nós temos cristãos genuínos, pessoas que acreditam em Jesus de todo o seu coração, selados pelo Espírito Santo. E do outro lado você tem a compreensão dos falsos mestres, daqueles sábios, eruditos que já leram as Bíblias, às vezes muito mais que outros crentes, mas continuam ateus, continuam vendo Jesus apenas como um grande sábio, como alguém com uma grande sabedoria, mas negam a salvação de Cristo, negam a necessidade de terem um Salvador, negam os seus pecados. Não conseguem aceitar que são pecadores, não conseguem perceber a sua necessidade de um Salvador. Então eu e você temos o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que nós cremos que inspirou as Escrituras, que inspirou os apóstolos a escreverem os evangelhos, apóstolo Paulo a escrever as cartas. Nós temos a nuvem de testemunhas que viveram, que morreram por essa verdade. Nós temos os apóstolos, nós temos os pais da igreja, nós temos os reformadores, nós temos até hoje a igreja de Cristo que o Senhor mantém. Nós temos bons escritores, bons pregadores. Mas em todo tempo, querido, a Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a sua grande segurança e deve ser o seu grande prazer, onde nós encontramos deleite. Veja só, tem um texto que eu gosto muito, cito bastante, que está em Atos capítulo 17, no versículo 11, que diz assim, é Paulo elogiando, né? Olha só, os bereanos, na verdade, Atos escrito por Lucas, né? Então foi Lucas escrevendo isso, dizendo assim, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Olha que interessante esse texto aqui. Ele diz que o povo da igreja de Bereia era mais nobre que o de Tessalônica. Por quê? Tudo que era dito com relação a essa nova aliança, com relação ao fato de Cristo ser o Messias, tudo que Paulo estava dizendo para eles, anunciando para eles, olha, Jesus cumpriu isso, todas essas coisas foram profetizadas por Isaías, por Jeremias, nos livros de Salmos. O povo de Bereia estava com os seus pergaminhos, com seus textos bíblicos. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, mas eles tinham acesso a essas informações e confirmavam, conferiam se tudo aquilo que era dito era verdadeiro de acordo com a palavra que Deus tinha dado para eles. Então, como é importante, como é precioso, querido, que eu e você, que nós tenhamos essa paixão no coração. Porque quando Paulo escreve a carta aos Romanos, que nós estávamos falando aqui, que nós estávamos como se estivéssemos em Roma, imaginando, ele não escreveu uma carta privativa para o líder daquele grupo. Senão essa carta não seria lida para todas, e as cartas que recebiam sempre eram lidas nas reuniões e lidas para todos. Se fosse uma carta que apenas o líder do grupo, o bispo, o ancião daquela igreja tivesse capacidade ou necessidade de ler e de conhecer, essa carta ficaria apenas na posse dos líderes. Mas não, essas cartas eram lidas para todos da igreja. Veja, se você abrir na sua carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 7, olha que lindo que está escrito lá. Paulo escreve assim, a todos os que em Roma são amados de Deus, chamados para serem santos. Ele está escrevendo a todos, ele não diz assim, ao ancião,
ao líder, ao bispo da igreja de Roma. Não, ele escreve para todos que são amados. E escreve dizendo que todos são chamados para serem santos. Porque todos nós que somos cristãos somos chamados para uma caminhada de santidade e de conhecimento de Cristo e de sua mensagem. E quando a gente chega diante da carta de Paulo aos Romanos, a gente vai perceber uma das cartas mais completas do Novo Testamento, onde Paulo vai trazer toda essa teologia, né? Vai nos trazer tudo como Deus trabalhou para estabelecer essa nova aliança, toda essa mensagem. E quando você vai ler essa carta, ela é muito linda, muito preciosa para nós, porque você pega o capítulo 1 e Paulo começa a falar sobre a ira de Deus. A ira de Deus derramada sobre toda a humanidade. Por causa do quê? Por causa da impiedade. Porque os homens preferiram se voltar para si mesmos, para seus desejos, para suas buscas. E mesmo sabendo, mesmo vendo a criação que testifica a respeito de um Deus poderoso, nós escolhemos nos voltar para nós mesmos. E Paulo começa a dizer que tanto o judeu, porque o judeu tinha a lei, mas o judeu era incapaz de cumprir a lei. Até por isso que Deus deu a lei para nós vermos que, como um espelho, mostrar o nosso pecado, para revelar o pecado do povo judeu, que eles eram incapazes de serem justos. Só que ao mesmo passo, os gentios, aqueles que não eram judeus, aqueles que não tinham a lei, também eram confrontados, porque Paulo vai dizer que Deus colocou dentro de cada um de nós uma consciência. Por isso que o índio, a pessoa mais distante, numa comunidade jamais alcançada por mensagem do evangelho, se ele vê alguma outra pessoa morrendo, ele sabe que é uma necessidade sua ajudar aquela pessoa. Cada um de nós tem uma lei moral escrita no nosso coração. Mas Paulo vai dizer que essa lei moral, ela ora está nos acusando e ora nos aprovando. Mas, obviamente, muito mais nos acusando, porque nós muitas vezes nós negamos a nossa consciência, nós vamos contra essa consciência, pecamos, nós sabemos que somos pecadores. E Paulo vai dizer que todos, tanto judeus quanto gentios, foram encerrados debaixo do pecado, e no capítulo 3 ele vai dizer, texto conhecido, pois todos pecaram. Judeus pecaram debaixo da lei. Os não-judeus, os gentios, pecaram diante da sua consciência, da lei e da luz dada por Deus, porque todos são pecadores. E ele vai dizer, estão todos destituídos. Não tem pessoa bonzinha. Não, aquela pessoa é legal, ele faz tudo certinho. Não existe. Paulo está dizendo que Deus revelou a ele, olha, não existe pessoas boazinhas, todos estão destituídos. Porque o nosso padrão moral não é o outro, o nosso padrão moral é Deus, e diante de Deus todos pecaram. E aí parece que nós estamos diante de uma situação terrível. Mas isso é a teologia, isso é o estudo das coisas de Deus. Deus encerra todos debaixo do pecado, para então usar de graça, de misericórdia, para com todos, nos dando o seu Filho. E no capítulo 4, então, o apóstolo Paulo entra com a justiça pela fé. Aquilo que Cristo fez por nós na cruz, ao morrer na cruz, ao derramar seu sangue, ao nos propiciar a salvação, a graça, o perdão dos pecados. E ele caminha no capítulo 5 dizendo que agora, por causa do que Cristo fez, não por causa de obras, não por causa do que eu sou capaz de realizar, não, por causa do que Cristo fez, por causa do sacrifício de Cristo, ele diz que agora eu tenho paz com Deus. Nós temos um caminho estabelecido para com Deus. E ele continua desenvolvendo essa teologia, dizendo, mas já que não tem nada a ver com as minhas obras, já que não tem nada a ver com o que eu sou capaz de realizar, a obra é inteiramente de Cristo, então eu vou viver de qualquer jeito. Então eu vou pecar para que a graça continue abundando sobre a minha vida. Aí Paulo vai explicar de forma alguma. Se vocês estão em Cristo é porque vocês morreram com Cristo. É porque vocês foram sepultados com Cristo. E se vocês querem viver com Cristo, vocês precisam morrer com Ele.
E Paulo continua com ilustrações maravilhosas. Capítulo 8 ele vai falar sobre a vida no Espírito, como é maravilhosa essa vida, onde nós mortificamos a nossa carne, nós mortificamos o nosso eu juntamente com Cristo, para que possamos desfrutar de uma vida com Ele. No capítulo 9 ele vai falar da soberania de Deus, em como todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Capítulo 10 ele segue falando sobre o cuidado de Deus ainda com o seu povo, porque embora o seu povo tenha ignorado a vinda do Messias, ele vai dizer assim, ó, no capítulo 10, o povo de Deus ele ignorou a justiça que vinha de Deus, ignoraram o Cristo e procuraram estabelecer a sua própria justiça, né? Mas, no entanto, mesmo assim, Deus continua com um propósito para o seu povo. E ele diz no capítulo 11, olha que maravilhoso isso com relação ao povo de Israel. Capítulo 11, versículo 12, mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, ou seja, como Israel rejeita Cristo, então Cristo é trazido aos gentios, a mim, a você, o seu sangue nos alcança. Se essa transgressão deles, se o fato deles rejeitar Cristo significou riqueza para mim e para você, o seu fracasso representou riqueza para os gentios, ele diz assim, olha, quanto mais significará a sua plenitude, o tempo em que os gentios, que os judeus forem trazidos à fé em Cristo. Ele vai nos trazendo tantas belezas, tantas maravilhas, tantas coisas reveladas por Deus ao coração do apóstolo Paulo. E no final, no capítulo 11, no versículo 33, depois de escrever toda essa teologia, que muitas vezes nós temos medo, mas a teologia, querido, ela produz em nós adoração, ela produz em nós intimidade, louvor, quebrantamento diante da obra de um Deus santo. Olha o coração de Paulo no final, quando ele termina de escrever esses 11 capítulos maravilhosos, inspirados pelo Espírito Santo no seu coração, ele provavelmente se lança ao chão e ele declama isso aqui, olha só, Romanos capítulo 11, versículo 33, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Você percebe isso, querido? Teologia não é coisa chata, não é coisa para pastores apenas. Teologia é alegria, teologia é prazer, é satisfação, é contentamento, é estar maravilhado diante daquilo que Deus fez, de como Ele nos alcançou, de como Ele estabeleceu sua mensagem no seu povo de Israel, como Ele trouxe essa aliança até mim e a você, compreender essas coisas. Teologia, querido, é o nosso grande privilégio. Fazer teologia, aprender teologia, o estudo de Deus, entender que a cada dia a palavra de Deus se faz nova, entender que Bíblia não se trata de, eu já li uma vez, lá há muitos anos atrás eu já li, não se trata disso, se trata de entender que a Bíblia é viva, de que essa mensagem é a grande herança que eu e você temos. Se trata de entender que a Bíblia se renova a cada dia que eu e você nos dispomos a ler, a meditar nela. E o diabo tem tentado roubar a nossa grande herança, dizendo para mim e para você que não, teologia é coisa para pastor, teologia não é para você não, cristão. Não vai ler a Bíblia não, nem compra uma Bíblia, usa só essa digitalzinha tua no celular aí que tá bom. Seja esse cristão raso, seja esse cristão, como a palavra vai dizer, levado de um lado para outro por todo vento de doutrina, porque você não conhece a herança que o Senhor te deu. Essa é a grande mentira. Estamos deixando de usufruir. Nós tomamos posse, né,
Povo que tem sido ensinado a tomar posse de tudo. Eu tomo posse daqui, tomo posse de lá. Tudo coisa que não está na Bíblia. Só não tomamos posse da nossa real herança, que é as Escrituras, que é a palavra de Deus. Essa é a herança que o Senhor deixou para mim e para você, mas dessa herança nós acabamos não querendo tomar posse. Ou achamos que ler uma vez a Bíblia é o suficiente. As Escrituras, queridos, são vivas. Elas são poderosas. Elas são a nossa grande herança e muitas vezes nós estamos vivendo um cristianismo medíocre, porque nós estamos vivendo como pessoas miseráveis sem tomar posse da herança. Tem uma história que acho que muitos já conhecem, muitos já ouviram falar de um jogador de futebol, né? Que ele, por ser uma pessoa muito simples, muito humilde, ele foi jogar no exterior e ele começou a receber o pagamento em cheque. E ele não conhecia o cheque, ele nunca tinha visto isso. E ele achou que aquilo eram apenas papéis sem valor e ia guardando tudo na gaveta. E já estava passando necessidade, passando fome. E as pessoas foram tentar entender o que estava acontecendo. Ele falou, mas não estão me pagando, só estão me dando umas folhas sem valor. E ele estava cheio de dinheiro na gaveta lá do seu quarto. E passando fome, passando necessidade, cheio de riqueza, cheio de bens, mas não usufruía porque não tinha entendimento. E assim está, querido, a geração de cristãos hoje, sendo enganados, sendo levados por vento de doutrina, sofrendo, se afastando de Deus, perdendo a fé, fraquejando na fé, porque não tomamos posse da herança. Achamos que teologia não é para nós, achando que a Bíblia é muito complexa, sendo que ela foi escrita por homens simples, para pessoas simples como eu e você. Vivendo, tendo acesso à grande herança, mas vivendo como miseráveis. Ou tratando a Bíblia como um amuleto, abrindo ela, Salmo 91 ou alguma outra parte, deixando lá em cima da casa, achando que o fato dela estar aberta vai trazer proteção. Nos tornamos cheios de superstições, esquecendo que essa Bíblia é viva. Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer, pois a palavra de Deus é viva e é eficaz. Se eu acredito que essa palavra é viva, como eu posso ter a coragem de dizer que eu li uma vez e isso está bom? A palavra que é viva, cada vez que eu a leio, ela se renova. Essa carta de Paulo aos Romanos, que eu fiz esse breve resumo aqui para vocês, queridos, eu já li quantas e quantas vezes, dos meus 19 anos aos 42 anos, eu leio ela repetidamente. E agora, por último, tenho lido e é como se eu a lesse pela primeira vez. As coisas que Deus revela, a mensagem que Deus revela, é sempre poderosa, porque essa palavra, de fato, ela é viva. E, de fato, ela é eficaz para nos trazer entendimento, para nos trazer luz. E é por isso que o salmista vai dizer, e eu quero entrar aqui no Salmo para a gente caminhar para o fim, no Salmo 1, versículo 1, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele vai dizer ao contrário, a sua satisfação, essa é a palavra que eu quero que você pegue, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Isso é ser cristão, querido, isso é ser filho de Deus, é ter satisfação na palavra do Senhor. Você tem isso, você carrega satisfação na lei do Senhor, prazer em meditar na lei de Deus, e mergulhar nessa lei e ser transformado por essa palavra. Você encontra alegria, prazer na mensagem de Cristo, no seu Evangelho, porque é para isso que o Senhor nos deixou as Escrituras, para que eu e você encontrássemos satisfação nessa palavra. Amém, querido? Eu quero só compartilhar com você aqui, para encerrarmos, o Salmo 145, que eu estava lendo, orando esse Salmo, que é um hábito maravilhoso que eu indico para você, orar os Salmos. E me surpreendi com a beleza desse Salmo. Olha o que diz Salmo 145, verso 4.
em diante. Aqui é o que é a Bíblia, querido. A Bíblia não é um livro enfadonho. A Bíblia não é um livro chato. Olha o que é a Bíblia. Olha a visão de Davi da Bíblia. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. E eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. Isso é a Bíblia. A Bíblia é uma geração contando a outra geração os maravilhosos feitos, as grandezas dos feitos de Deus, e eles anunciando esses feitos de uma geração a outra. E essas gerações, alguns deles, Deus inspirando para que eles anotassem essas mensagens, para que eu e você tivéssemos hoje isso. Mas a Bíblia não é longe de ser algo enfadonho, longe de ser algo impossível de ser entendido. Ela é uma geração anunciando outra geração a grandiosidade dos feitos do Senhor, anunciando os atos poderosos de Deus ao longo da história, proclamando o glorioso esplendor da sua majestade. E olha o que o Salmo continua dizendo: e eu meditarei nas maravilhas que fazes. Eles anunciarão o poder dos teus feitos temíveis. E eu falarei das tuas grandes obras. Veja só, primeiro nós lemos eu meditarei. Porque essa mensagem é anunciada, essa mensagem é registrada. Eu e você somos chamados não a ler a Bíblia, a meditar na Bíblia. E depois que nós meditamos, o salmista diz: e eu falarei das tuas grandes obras. Porque é impossível você meditar nessa palavra transformadora e seu coração não transbordar e anunciar essa palavra. E depois ele continua dizendo assim: e comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. A justiça que vem de Deus, nós já falamos disso um pouco, né? A justiça não é minha, as obras não são minhas, eu não me justifico, eu sou incapaz de me justificar. A justiça é de Deus e eu vou, olha só, comemorar a tua bondade, eu vou celebrar a tua justiça. Veja como o evangelho é dinâmico, o evangelho é poderoso, o evangelho aquece a alma. Porque a Bíblia é longe de ser algo enfadonho, é a minha herança, é a sua herança. É onde eu e você temos que aprender a ter satisfação, a nos deleitar e entender aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Deus fez através da história, por mim e por você. E nós somos chamados a meditar nessa palavra, somos chamados a proclamar essa palavra e celebrar essa justiça, a nos alegrar naquilo que Deus fez por nós. Amém, querido? Que essa palavra fique no seu coração, que essa palavra tenha sido edificante, e a minha oração é que o Espírito Santo faça aquilo que é impossível que eu faça, que ela faça que essa palavra desça ao seu coração e que você seja transformado por ela. E se a palavra foi bênção para você, eu sempre tenho dito isso, faça você a sua parte. Curte, dá um joinha no vídeo. Faz seu comentário no vídeo sobre aquilo que você entende ser esse grande mal que o inimigo tem feito sobre essa geração e o nosso papel para combater esse mal, para combater essa desinformação que o inimigo tem trazido. A gente falou hoje tanto sobre fake news, né? Qual é o papel meu e seu para falar, para denunciar essa fake news aí do diabo com relação às escrituras? De que elas não são para nós, de que teologia não é para nós. Comenta aí e, acima de tudo, compartilha. É muito importante que, se essa palavra foi bênção para o seu coração, foi transformadora para a sua alma, para o seu entendimento, que você compartilhe esse pão. Nós recebemos o pão, a palavra de Deus, e parte de ser igreja é pegar esse pão, é partilhar, é compartilhar com as pessoas que você ama, com as pessoas que você deseja enviar essa palavra. Nós precisamos anunciar essa mensagem, precisamos tirar as pessoas dessa letargia, dessa falta de entendimento, de quão preciosa é a palavra, de como a teologia é para nós. E encerro dizendo que eu fiz esse vídeo sobre a grande mentira do diabo para essa geração, e na sequência depois nós vamos fazer um outro vídeo, né, que vai ser a continuação desse aqui, falando sobre o grande perigo para quem acredita nessa grande mentira. Porque
O fato de nós cristãos estarmos acreditando nessa grande mentira de que teologia não é para nós, de que a Bíblia é muito complexa para nós, está gerando um grande perigo para quem acredita nisso. E nós precisamos estar alertas, precisamos reagir contra isso, como povo de Deus, como cristãos. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e até o próximo vídeo.